Boa noite a todos. Obrigado pela recepção carinhosa. Muita alegria também rever os colegas que há tantos anos não nos víamos. Podemos também eternizar nossa amizade aqui através desse momento tão gratificante. Eu tenho muita gratidão ao Centro Espírita, porque foi o Centro Espírita que me socorreu e socorreu minha família tantas vezes em momentos difíceis. Então, poder falar num Centro Espírita é uma retribuição de gratidão por tudo que eu recebi nos meus anos de vida e tenho recebido junto a gente que tem família, tem filhos, sabe quantas coisas a gente passa e que necessita de amparo, e o Centro Espírita está sempre ali, com aquele abraço seguro, nos dando estímulo, força, correção, estrutura, conhecimento, afeto. Então, muito obrigado a todos que mantêm essa estrutura desse Centro Espírita, que eu acho que o trabalho de tantos anônimos, às vezes, não é? É de extrema importância. Eu vim aqui para falar sobre aspectos científicos da passagem de Jesus, mas eu gostaria de esclarecer que eu me sinto um pouco envergonhado de falar de Jesus Cristo, pelo acanhamento da minha pessoa, no que diz respeito a tantos tropeços, tantas mazelas. Eu tenho um inimigo dentro de mim mesmo. Mas já me sinto à vontade se a minha fala puder contribuir para que todos nós possamos cada vez mais nos direcionarmos no entendimento do que significou a estada de Jesus entre nós e do que significa suas irradiações. Aí já fico mais à vontade, não é? Agora, sobre a ciência, eu também tenho pouca autoridade sobre o assunto. Eu sou um médico prático e tenho a ciência como hobby. Então, não é um território que eu conheça muito. Também a ciência está meio démodé. Nós estamos mais no século das artes. A música cala mais fundo do que um convencimento científico que é enfadonho. Mas eu ainda acho que a ciência tem valor quando ela serve à descoberta do espírito. Cientistas do amor, pesquisadores da paz. Aí faz sentido para mim. Então, eu gostaria de comentar primeiramente o seguinte. Jesus foi o primeiro homem que exerceu, apregoou e exerceu a fraternidade irrestrita. Antes de Jesus, ninguém fizera isso. Podia ser solidário, se fosse fariseu com fariseu. Não fosse fariseu, podia morrer. O romano era solidário com o romano, mas se fosse egípcio, podia morrer. Também na Índia, solidariedade daqueles da mesma casta. Não fosse da mesma casta, não. E assim também por todo o mundo. Quer dizer, o indivíduo que chega dizendo da solidariedade aberta e restrita entre todos, isso era uma heresia, era uma aberração para a época. Como que é possível? Inclusive, o indivíduo que ficava doente e inválido e não representava mais a raça, era jogado para o Vale dos Leprosos. Você veja, até o século XVIII, o hospital não era lugar para tratar doente. O médico não ia até o hospital. O hospital era assim, ficava doente, ia para o hospital, mas não era para tratar, era para separar aquele indivíduo doente da sociedade, para não contaminar a sociedade. E ia para o hospital, iam todos os enlouquecidos, os doentes físicos, os infectados, iam também os criminosos, tudo para o hospital. E o hospital era construído à beira-mar, porque quando lotava o hospital, punha tudo num barco e jogava à deriva. Aquilo que Michel Foucault vai chamar da nau dos insensatos. Só depois,
no século XIX, 18 para o 19, que começa o médico ir até o hospital a partir do lema da Revolução Francesa, igualdade e fraternidade. Como é que é? Igualdade, fraternidade e liberdade, não é? Então, aí, com esse ideário de igualdade, houve um sentimento de irmandade para com os doentes. Então, aí o médico entrou no hospital. E foi aí, por exemplo, que Philippe Pinel, entrando no hospital, ele se identifica com os pacientes de psiquiatria, resolve separar para ajudá-los, não é? Então, você veja, essa solidariedade irrestrita, até meados do século XVIII para o XIX, não existia nem sequer no hospital. A fraternidade irrestrita na humanidade, nós estamos um pouco distantes ainda, porque existe o racismo, existe o sectarismo nacionalista, o sectarismo religioso. A Mirna não recitou aqui a comunicação primeira que tem no Evangelho, que os céus iriam espalhar pelo mundo como as estrelas, né, por todos os cantos. Então, o Espiritismo está presente em todas as religiões, em todas as culturas do planeta. Porque foi espalhado o conhecimento em todos os lados. Por isso que o espírita é importante conhecer as religiões e conhecer as culturas para encontrar nas religiões, nas culturas e nas diversas línguas, onde o Espírito da verdade colocou conhecimento. O espírita, ele tem que saber línguas. Não estou dizendo que você precisa agora começar a estudar o grego, não é? Mas assim, a sociedade, o movimento, estudar línguas, estudar culturas, estudar religiões e ir buscar, em todos esses segmentos, as manifestações do conhecimento do Espírito da verdade. Você quer ver uma coisa, por exemplo? Qual era o livro de cabeceira de Mahatma Gandhi? Sou todo ouvidos. Era um livro chamado Deus. Sabe quem escreveu esse livro? Leon Tolstói. No mesmo tempo que Kardec estava fazendo a codificação, Leon Tolstói escreveu Deus, que é um tratado de pacifismo. É o maior tratado de pacifismo do planeta. E ele carregava debaixo do braço. Leon Tolstói. Não é para os espíritas estudarem Leon Tolstói? Lógico que é. Você sabe que eu fui passear de navio, de férias, e tinha um garçom que era ucraniano. E eu perguntei para ele, como é que é lá na Rússia e na Ucrânia essa questão espiritual? Ele falou, o pessoal tem muita espiritualidade lá. Inclusive no russo, que eu não sei pronunciar, quando você fala obrigado, você na verdade está dizendo, fica com Deus. Em russo, que eu não sei falar, mas a palavra que para a gente é obrigado, eles querem dizer, fica com Deus. E existe muito de espiritualidade em muitos aspectos da literatura russa, por exemplo. E da mesma época de Kardec. Assim também você vai ter no Oriente, assim você vai ter na África, assim você vai ter nas tribos indígenas, assim você vai ter no catolicismo, no protestantismo, ninhos de expressão de conhecimento que o Espírito da verdade colocou ali. Estou sendo claro, gente, na questão? Então, você quer ver uma coisa? Por que Charles Darwin veio aqui para a América do Sul estudar lagartos em Galápagos? Veio lá da Inglaterra, pegou um naviozinho porcaria e atravessou. Por que ele fez isso? Você faria isso? Atravessaria o Atlântico em 1800 em Hong Kong, num barquinho mais ou menos, para estudar lagarto? Fala a verdade. Não estou desmerecendo o lagarto, não é isso? O que acontece? A família do Darwin, o avô dele, etc., eles eram de uma religião parecida com os druidas, que conhecia igual o espiritismo. E o que acontece? Eles eram abolicionistas, contra a escravatura. Ferrenhos abolicionistas, contra a escravatura. E o avô do Darwin falou, você vai desenvolver um trabalho, e
todo o empenho financeiro da família em cima disso, para estudar a evolução das espécies, para provar que branco e negro é a mesma raça. E ele provou. Branco e negro é a mesma raça. Para provar que não tinha sentido a escravidão e nem o racismo. Você aprendeu na escola que Charles Darwin teria esse propósito? Aprendeu? Não. Espírita precisa estudar. Você sabe que quando Charles Darwin defendeu a teoria evolutiva, quem defendeu junto com ele que ganhou o mesmo prêmio? O mesmo. Russell Wallace. O que Russell Wallace vai falar? Vai falar o seguinte, que o espírito evolui acompanhando a evolução das espécies. Ele fala da reencarnação. E ele vai falar para o Darwin, Darwin, você não vai falar para o mundo que você acredita nisso? E quando o Russell Wallace fala isso, ocorre uma conspiração do silêncio. Hoje você vai no Museu de História Natural de Londres e não tem a estátua do Russell Wallace, mas ele ganhou o mesmo prêmio do que o Darwin. Porque ele falava de reencarnação. O Russell Wallace era espírita. Vocês já ouviram falar do Sherlock Holmes? Teve até aquele filme do Sherlock Holmes, não é? O Arthur Conan Doyle foi o escritor que inventou esse personagem de Sherlock Holmes. Inclusive o Sherlock Holmes tinha psicometria, um tipo de mediunidade, que você toca num objeto e você vê as coisas. Assiste o filme de novo para você ver. E ele até fala dos chakras. Arthur Conan Doyle, qual foi o último livro do Arthur Conan Doyle? Qual foi? The History of Spiritism, a história do espiritismo. Foi o último livro. Olha, não é uma coisa bacana isso? Mas por que você não sabe disso? Você vai na Rua Baker, na Inglaterra, e não tem o livro, na casa do Doyle, não tem o livro History of Spiritism, porque é uma conspiração do silêncio. Quem é que deve levantar à tona isso? Os espíritas. Então, eu estou falando isso para ver como mesmo o Espírito da Verdade foi colocando o saber em todas as culturas. Então, eu dou muito valor a esse conceito de solidariedade aberta, em que não há sectarismo religioso, mas você vai abraçar e se abrir para todas as esferas de conhecimento que formam uma coesão, sobretudo no que diz respeito a essa questão do Espírito da Verdade, que é a esfera crística, ter, na época do século XIX, iluminado todas as culturas. Nós temos que ir atrás disso. Fui claro na questão, gente? Tá? Então, quando você fala espírita, se imagina numa janela aberta para o mundo, e não numa casa fechada, com estantes, com poucas prateleiras. Imagina uma janela, que o Espiritismo, tudo isso daqui, gente, é uma janela para você conhecer tudo, conhecer o mundo. É um primeiro passo para você poder conhecer muito mais. E Jesus, ele é interessante porque é o seguinte, Jesus foi antecedido por Sócrates e Platão. Tanto que no Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo começa com a doutrina de Sócrates e Platão. Por quê? Porque Jesus, ele segue a mesma linha no pronunciamento dele, de Sócrates e Platão. O Sócrates, ele pregava andando também nas comunidades, e foi condenado à morte como Jesus. Só não foi crucificado, foi condenado à morte por cicuta. A mulher do Sócrates era uma lavadeira, chamava Xantipa. Ela achava que o Sócrates era vagabundo, porque ele não trabalhava assim, na enxada, ele era filósofo. Não é? Quando ele chegava perto da casa dele com o discípulo, ele falava para o discípulo, olha, lá o trovão, era a Xantipa, com um pote de urina, quando ele chegava perto, ela jogava em cima dele. Ela era brava, a Xantipa, não é? Mas quando ele foi condenado à morte, ela foi para a prisão, aflita, visitá-lo. Sócrates, Sócrates, fostes condenados à morte. Sócrates, o que vai ser? Calma, Xantipa, dizia Sócrates. Não estão os juízes também condenados à morte pela natureza?
né? É de sabedoria incrível. E o Platão era o discípulo de Sócrates, e ele vai escrever as coisas que Sócrates falava. E o Platão, no livro A República, o livro 10º, ele vai trazer argumentações curiosíssimas. Por exemplo, ele vai dizer o seguinte: a matéria, quando tem alguma coisa ruim, ela estraga. O ferrugem estraga. O cancro estraga. Mas o espírito não estraga com alguma coisa ruim. Você vê a mágoa e o ódio e etc. E a pessoa está lá firme. A pessoa é ruim, mas está firme. Ele observou também o seguinte, que a pessoa, por exemplo, ela está no leito de morte, toda doente. Isso eu já vi acontecer muitas vezes. Uma vez aconteceu um caso semelhante ao que Platão descreve. O casal estava separado há 30 anos numa relação de ódio. E ele estava na UTI, nas últimas. E os filhos fizeram de tudo para que a mãe fosse visitá-lo no momento derradeiro. E ela chega na UTI, e eles se entreolham, ela pega na mão dele, e ele diz para ela: me desculpa. E ela olha para ele, solta uma lágrima e ele vai. Quanto valeu esse segundo? Não é? Então, às vezes, o corpo está degenerando, mas a alma está se desenvolvendo. Por quê? Porque a alma, ela não degenera. Ela progride, apesar do corpo estar degenerando. Então, ele vai basear neste fato para explicar a eternidade, a manutenção. O espírito sobrevive à morte do corpo. Depois ele vai descrever um episódio chamado episódio de Er. É um soldado que que entra em coma, fica um mês em coma, depois ele acorda. Só que ele lembra de tudo que ele viveu e ele conta como era o mundo espiritual. Vamos dizer assim, seria a introdução do livro Nosso Lar. O livro 10º da República de Platão é uma introdução do livro Nosso Lar, do Chico Xavier, que descreve o mundo do além. Então, veja, isso vem da cultura grega. E Jesus, ele também ensinava andando, como Sócrates e como Platão. Teve Aristóteles também. Interessante que Sócrates, ele falava do amor, do espírito, do bem. E o Aristóteles falava da natureza, da forma das folhas, da forma dos animais, daquilo que é sensorial. E Jesus uniu as duas coisas. Quando a mulher estava sangrando, útero sangrante, e ela toca as vestes de Jesus, Jesus sente que uma energia sai dele. E ela para de sangrar. E ela diz: Senhor, tu me curastes. Ela diz: não fui eu que te curou. Foi a tua fé que te curou. Então, uma força do Espírito que curou objetivamente a matéria. Parou de sangrar, foi observado. É Sócrates unindo com Aristóteles. Jesus faz a síntese da filosofia helênica, da filosofia grega. Então, é até interessante que na época havia uma gíria helênica. A helênica é a mistura da cultura romana com a cultura grega e a cultura hebraica. Então ele chama helênico, porque Roma invadiu a Grécia, invadiu o território de Israel, não é? E então misturou, houve uma mistura dessas culturas. Então começou a misturar as línguas, as culturas, etc. E existia uma gíria que dizia assim: quando uma pessoa era dotada de grande força física e espiritual, dizia assim: ele é filho de Deus com uma mulher mortal. Então Hércules era filho de Zeus, que é Deus, com Alquimena, que é uma mulher mortal. Jesus é filho de Deus com Maria. Era uma gíria helênica que queria dizer, ele é dotado de grande força física e espiritual, porque ele vinha dessa cultura. Agora, nós temos muito ainda a conquistar na direção de Jesus, que é a fraternidade irrestrita. Sabe? Eu não digo vocês que são pessoas iluminadas, mas a nossa cultura está impregnada de racismo, de preconceitos.
está impregnada. Isso daí, Jesus é união, é não racismo, não preconceito, não haver discriminação se é rico, se é pobre, qual nacionalidade que é, qual religião que é. Jesus é coração aberto, é a casa do caminho de Pedro, que abraçava a todos. Então, de toda a ciência que nós vamos estudar aqui, tudo isso só vale se nós pudermos parear com Jesus, traduzindo também os nossos sentimentos em sentimentos de fraternidade irrestrita. Fui claro, gente, na importância disso? Sabe, porque às vezes eu não gosto desse negócio de piada racista, sabe, a gente tem que tomar cuidado com o que fala. O mundo surgiu a partir do verbo divino, é a palavra, é a força do verbo. É as piadas racistas, é falar mal do outro. A língua, ela é uma tijolada. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque a gente pode machucar uma pessoa. Mesmo que a pessoa não esteja ouvindo, a gente precisa de tomar muito esse cuidado. Nós precisamos nos aprimorar nesse aspecto. A gente precisa levar para a nossa casa a força da espiritualidade a partir de nossas atitudes, do perdão, de suportar as convivências difíceis, de levar a oração para dentro de casa. Nós precisamos selecionar o que a gente ouve na televisão, no rádio, para ter ouvidos para cativar o que é de bom. Você vê as crianças jogando videogame de violência. Ah, mas isso daí só é uma coisa virtual, não é real. Mas depois um menino chega atirando no cinema e mata os outros por causa do videogame. Quem construiu isso? A sociedade que patrocinou. Então na nossa casa tem que ter uma cultura de paz. Isso é Jesus. Essa é a ciência de nosso Senhor. É aquela atitude. 20% da população brasileira é alcoólatra. Então como é que eu posso ter uma geladeira cheia de cerveja? Como é que pode? Porque você está pensando, não estou dizendo vocês, estou pensando no pessoal lá fora. Você pode dizer, é o seu prazer, mas o seu prazer tem que ser exemplo para quem está sofrendo, que são os incestos, as relações incestuosas, que ele chega alcoolizado em casa, molesta a filha, molesta o filho, ou agride a esposa, são os assassinatos, os acidentes de trânsito. Como é que eu posso ter um engradado de cerveja na minha geladeira? Só se for sem álcool. Então, isso é Jesus Cristo na atitude. Não é a pessoa ficar amarrada num moralismo, mas é ter consciência social, consciência humanitária, saber para onde vai o sofrimento humano. Nós estamos com um suicídio a cada 25 minutos no Brasil. No mundo é um suicídio a cada 45 segundos. Como é que eu posso me distrair e não olhar para os lados para ver o que está acontecendo? O descalabro da maconha, que faz um mal tremendo, está sendo tratado como se não fosse nada. É um alucinógeno que faz um mal tremendo para o adolescente. É a falta de diálogo em casa, de esclarecimento. Muitas vezes o casal briga, esquece os filhos. Tem que parar a briga, porque se não tem harmonia em casa, você não consegue educar seu filho. Então tem que passar por cima. Casamento não é namoro. Quando você casa, você assume o compromisso de construir o lar. É diferente do namoro. Então existem outras prioridades na frente. É toda uma construção. O amor é uma construção de uma vida. E se constrói em cima de sacrifício. De suportar um ao outro. E de levar prioritariamente a harmonia para o lar por causa dos filhos. Por causa dos nossos filhos. Por causa dos nossos netos. Então, isso é Jesus. Jesus não é um rótulo para a gente colocar um selo no carro dizendo sou de Jesus, ou sou isso ou aquilo. Jesus é uma atitude. É como o que é Deus? Deus é amor. Como é que você presentifica Deus? No amor, na atitude de amor. O que diferencia o ser humano dos animais? É que o ser humano é capaz de amar quem não o ama. O animal vai amar quem ama ele, mas o ser humano, não. Ele é capaz de amar quem não o ama. É o perdão.
Perdoai os vossos inimigos. Às vezes o inimigo dorme com você debaixo do mesmo lençol. Não estou rogando praga. Estou explicando. É que vocês já são evoluídos. Eu estou falando mais do pessoal lá fora. Porque a gente vem nessa vida para transformar em elos de amor o que era ódio no passado. Por que existe muita ansiedade? O pessoal está sofrendo de ansiedade fóbica, ansiedade de angústia depressiva. Por que está sofrendo de tudo isso? Porque existem sentimentos contrapostos. O passado de ódio e a promessa de amor. Então as relações de amor e ódio, as relações de sentimentos contrapostos, provocam ansiedade, dá taquicardia, dá dor de estômago, síndrome do colo irritável, dá um nó na garganta, entendeu? Dá uma depressão, uma insônia, uma despersonalização, uma perda de memória, dá um transtorno obsessivo compulsivo, todos derivados da uma insônia, todos derivados desse processo. Então nós vivemos essas questões. Agora, o que é essa ansiedade provocada pelos sentimentos que se contrapõem nas relações humanas? O que é essa ansiedade? É porque na dificuldade de lidar com a vida e com as suas mazelas, a gente quer ser Deus. O que quer dizer querer ser Deus? Eu quero que tudo aconteça do jeito que eu quero. Se não acontecer, eu grito, ou eu desmaio, ou eu tenho um treco. Ele tem que ser do jeito que eu quero que seja. Se não for, nossa. Tudo tem que acontecer do jeito que eu quero que aconteça. Se não acontece, pronto. Então isso daí cria ansiedade, querer ser Deus. É diferente de querer estar com Deus. Querer estar com Deus é confiar em Deus. Confiar que Deus tudo provê. E naquela confiança você sereniza. E aí a sua mente fica clara para você tomar atitude. É como a Joana, esposa do prefeito de Antipas. O prefeito de Antipas se chamava Cusa. Então, Joana de Cusa. Então, a Joana, o prefeito de Antipas, o esposo dela era terrível. Grosseirão dentro de casa. Grosseirão com o filho. Grosseirão com ela. Era um cara que, nossa, difícil. E mais do que isso, ele, prefeito, ele fazia corrupção. Naquela época existia isso. É que já passaram 2000 anos, o pessoal não conhece mais. Mas tinha corrupção. E ela ouvia falar de Jesus, de toda a justiça social, e ela ficava indignada com o marido, que fazia acordo com o fariseu, com o romano, e aquela coisa, aquela maracutaia que só existia 2000 anos atrás. Então, o que ocorreu? Ocorreu que ela falou, puxa, eu preciso falar com esse Jesus. Foi até a casa de Pedro, bateu na porta da casa de Pedro. Jesus atendeu ela e falou, nós viemos para o bom combate, sem sangue. Na hora da crise, silencia e procure uma inspiração do alto. E aí você receberá uma inspiração e saberá dizer o verbo doce ou enérgico, conforme a situação. Então querer estar com Deus é silenciar e fazer uma parceria com Deus, confiando que Deus tudo provê. Para que você possa tomar a atitude serena e transformadora. Então, o que melhora a ansiedade e todos os seus derivativos? É a confiança e a fé em Deus. Então, veja como Jesus, ele trazia conceitos tão importantes para a nossa saúde, porque tudo na saúde, salvaguardar das predisposições que vão dizer quais são os nossos órgãos-choques, por onde é que vai bater o problema. Um vai no pulmão, outro vai nos ossos, outro vai no reumatismo, outro vai na tireoide, outro vai nos ovários. Cada um tem o seu órgão-choque, outro vai no estômago. Mas tudo deriva dessa ansiedade. São sentimentos contrapostos. O ódio do passado e as propostas de amor do futuro. E esse jogo de sentimentos de amor e ódio. Às vezes, você pensa assim, você está numa relação e você tem ódio da pessoa, daqui a pouco você está amando. Como é que pode uma coisa dessa? Às vezes brigou uma vez, eu atendi um casal, mas era uma briga feia, ela pulou pela janela, ele saiu chutando o sapato, chamou a polícia, foi um escândalo, não é? A gente falou, é melhor separar, não é verdade? Separaram, foi o maior sacrifício, daqui a pouco estava de beijinho, que nem periquito novamente.
Diz assim, briga de marido e mulher, ninguém põe a colher. Não é? Então, como é que pode estar odiando tanto e depois amando? Porque é o passado que vem à tona às vezes, e às vezes vem à tona a proposta de reconstrução de elos de amor. E esse jogo que provoca essas ansiedades, que mexe com o corpo, mexe com o organismo, suscita as desordens, suscita as doenças. E aí vem o convite, não. Apesar que Jesus disse, vós sois deuses, mas era uma figura de linguagem. Mas nós não somos Deus. Nós devemos estar com Deus. E estando com Deus é confiança absoluta nele. E ele sabe o que está fazendo. E aquela serenidade te inspira e você vai tomar a conduta certa, falar a palavra certa na hora exata, dizer a coisa correta no momento certo. Veja quanta ciência que tem por trás do Cristo. E o Cristo era interessante o seguinte, ele dizia, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Ele entregava o conhecimento para todos, ele não deixava só para ele. Ele entregava para todos. Como hoje a ciência é assim, é obrigatório você entregar o conhecimento para a população. E ele provava o que falava. Quando ele disse da vida após a morte, meu reino não é deste mundo, depois ele volta para mostrar que ele sobrevivera. Então Jesus, ele falava e ele comprovava sensorialmente. Ele era um cientista. Veja bem, gente. Esses dois conceitos, vida após a morte e o amor, estão intrinsecamente ligados. Que sentido tem o sacrifício pelo amor, se você não acredita que a vida continua do outro lado? Que sentido que tem? Se você disser que tudo que determina é a genética, então, uma pessoa melhor, ela não tem méritos, ela é melhor porque ela é geneticamente melhor. Então, uma pessoa não tem mais méritos que um bom legume. Nasceu bom legume, é bom legume. Nasceu mau legume, é mau legume. Que deu os méritos humanos. Então, é a consciência da vida após a morte que justifica o amor. Por isso que a ciência que investiga o além, ela é aliada do amor. Da mesma forma, a reencarnação, o conceito da reencarnação é um produto do amor divino. Uma senhora tinha um filho. E ela era prestimosa com aquele filho. Uma senhora humilde, trabalhadora, do bem. O menino de adolescente começou a se envolver com as drogas, mas ele não era uma vítima das drogas. Ele tinha um coração perverso, caiu no crime. Cometeram homicídios. Ele era cruel. Ele foi preso, na prisão ele foi morto. Aí ele foi para o inferno. Passado muitos anos, a mãe sofrida com o que se passou com o filho, desencarnou depois de uma vida digna. Ela foi para o céu. Chegando no céu, o Senhor disse, fostes boa e caridosa, estás no paraíso. E ela fala, Senhor, e meu filho, onde está? Seu filho está no inferno. Senhor, então eu vou para o inferno com meu filho. Não pode. A senhora foi boa, então a senhora tem que ficar no paraíso. Não, mas ficar no paraíso com meu filho no inferno é como se eu estivesse no inferno, eu prefiro ir para o inferno. E o Senhor diz, não poderás. Ficarás no paraíso, seu filho ficará no inferno. Isso é um Deus mau. Se Deus é bom, ele vai dizer o quê? Vamos fazer o seguinte, do inferno ele não tem como sair. Para o inferno a senhora não pode ir. Mas ele vai renascer. Mas ele vai renascer com uma condição muito precária. Não vai ser possível durante a vida ele sair do leito. Para que ele possa receber o teu amor e mudar o coração. Eu aceito, doutor. Então a senhora vai voltar e vai ser mãe dele novamente, numa nova encarnação, numa nova oportunidade. Não é bacana isso? O professor não dá uma nova oportunidade para o aluno, uma recuperação, uma reunião do conselho, não dá? E Deus não vai ter essa bondade? Então, tanto a noção de vida após a morte é uma figuração do amor, porque justifica o sacrifício pelo amor, quanto a reencarnação também, o conceito de reencarnação é um produto da bondade de Deus.
Se Deus é amor, como está escrito na Bíblia, então as oportunidades elas precisam se repetir. Agora, por que eu não me lembro da outra vida? Porque se você vai renascer com uma pessoa que era teu inimigo, para construir um elo de amor, já começa encarando o inimigo assim de frente, é difícil. É melhor ver ele bem redondinho, um bebezinho rechonchudão, para você amar ele, e vem na forma de criança, que a criança assimila coisas novas e etc., para reconstruir a relação, começar de novo. Não é? Tudo isso daí é a ciência de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, é possível viver sem essa ciência? Não é possível viver sem essa ciência. O mundo não está vivendo pela falta desta ciência. Então, feita essa pequena introdução, eu posso começar minha aula. Então eu vou pedir para projetar aqui. É que a aula é curta, eu tive que fazer um recheio. Sou eu que projeto? O amigo. Sim, está esperando. Ok, está tranquilo. O que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar um pouco das minhas pesquisas científicas, mas eu queria ter falado tudo o que eu falei para vocês entenderem que as minhas pesquisas só fazem sentido para glorificar a Jesus. Mas não é uma glorificar a Jesus como, vamos dizer assim, idolatria de uma imagem. Não, é a glorificação na atitude. Que tudo o que eu estou fazendo na área da ciência só se justifica por isso. Senão, para mim, não tem sentido nenhum. Se for para que nós possamos nos entender, nos conhecermos melhor para podermos nos amar. Então, vamos começar. Comece por esse daqui, ó. Esse verdinho aqui. Como é que faz? Esse. Comece por esse. Aí, ó. Código Internacional de Doenças. Olha que bacana. Organização Mundial de Saúde. Não é? Uma vez eu estava no Hospital das Clínicas e eu estava no setor de transplante de medula e eu pensei em levar a espiritualidade para aqueles pacientes sofridos, não é? E aí eu precisei pedir licença para o diretor do Hospital das Clínicas, que era o professor Dalton Chamoni. E ele falou assim: Sérgio, eu deixo você fazer suas pesquisas de espiritual, se você me mostrar um livro de medicina que tenha coisa do espiritual. Eu falei: professor, isso é muito fácil. O Código Internacional de Doenças. Aí ele pediu para a secretária dele trazer. Eu falei: abra no F44.3. Faça isso. Vamos lá. Pronto. Aí ele abriu. F44.3. Estados de transe e possessão. Ele ficou olhando 10 minutos. 10 minutos olhando é muito tempo. O diretor do Hospital das Clínicas tinha 50 anos de medicina. Ele nunca tinha visto isso. Estado de transe e de possessão. O estado de transe é o estado de desdobramento, saída fora do corpo. E possessão são as obsessões espirituais. E exclui esquizofrenia, exclui outras. Moral da história, o médico tem que saber fazer esse diagnóstico. Não é? Como o seu médico, naturalmente, já deve ter pesquisado, olhado para você e dito: bom, vamos ver em que aspecto a desordem pela qual você passa contempla algo do diagnóstico, estado de transe e possessão, ou seja, mediúnico. Ele deve ter conversado isso com você, ou não? Porque está no livro de medicina. Entendeu? Bom, então, o que acontece? Transtorno caracterizado pela pela perda transitória da consciência da identidade, o indivíduo muda o olhar, muda o jeito, não é? Associado a uma conservação perfeita da consciência do ambiente. Ele tem uma consciência do ambiente, nada muda à volta dele, mas ele muda o jeito dele. A pessoa olha para ele e fala: ele está diferente. Ele olha para o mundo e fala: o mundo não está diferente, eu não estou diferente. Imaginou um casal assim? Ele fala ou ela fala os absurdos, porque ela está tomada por um espírito, ou ele está tomado por um espírito. Aí você sofre. Depois que passa, você vai conversar com a pessoa. Você viu o que você fez? Ele não lembra. Ele não tem remorso,
Ele não lembra por quê? Porque ele foi tomado por uma entidade. Mudou o olhar, mudou o jeito. Mas estava tão doce, como é que está tão agressivo agora? Aí o casal, nossa, fica em petição de miséria, ninguém se entende. Porque entrou o componente. Isso quando não deriva para uma epilepsia atípica, um transtorno bipolar atípico, algo parecido com a esquizofrenia, uma depressão intratável, uma desordem hormonal, imunológica, alguma coisa difícil do médico, porque entrou um outro componente que afetou o sistema. Vamos ao próximo, por gentileza. Interessante o manual de desordens mentais da Associação Americana de Psiquiatria, que já está no DSM-5, e já fala muito mais do que eu vou falar aqui. Diz o seguinte: o clínico deve tomar cuidado para não diagnosticar como alucinação ou psicose casos de pessoas que dizem ver ou ouvir espíritos de pessoas falecidas, porque isso pode não significar alucinação ou psicose. A medicina começa a admitir a existência de vida após a morte, a possibilidade da existência de vida após a morte. Tanto que nos Estados Unidos, várias universidades com grants do governo já têm laboratórios de pesquisa de vida após a morte. Sabe quem é o maior investidor em pesquisa de vida após a morte? É a empresa Xerox. Próximo, por gentileza. Bom, pronto. Eu comecei estudando glândula pineal. Este daqui, ó. Você tem uma dessa no meio da tua cabeça. Ela parece um caroço de azeitona, está bem no meio do seu cérebro. É bom você saber o que tem na sua cabeça. Presta atenção, então. Então, a glândula pineal, ela possui propriedades muito interessantes. Vamos ao próximo, por gentileza. Aí, essa é uma glândula pineal já diferente, ela é mais bolinha. Não é? Como é que será a sua glândula? É que esse exame o seu plano de saúde não cobre. Então, vamos ao próximo. Pondo no microscópio eletrônico, ela apresenta cristais. Esses cristais de apatita, eles são estruturas fora de série, são coisas para pesquisas extraordinárias. Porque a apatita, ela é um excelente acumulador de informação. Recentemente, eu tenho tido diálogo com o Instituto de Pesquisas Nucleares na Universidade de São Paulo, que faz o submarino nuclear, faz a usina nuclear, etc. Eles estão muito interessados na pesquisa de apatita e nos convidaram para participar de um debate sobre o assunto para pesquisar estocagem de informação a partir da apatita. Então, a coisa é muito séria nesse sentido. Então, o que acontece? Essa apatita, ela faz com que haja um sequestro do campo magnético. Campo magnético é uma coisa muito séria. Eu tenho conversado com os colegas. Você vai pela estrada. Aí você vai no pedágio. Em São Paulo é muito comum aquele pedágio sem parar. Não sei se existe aqui sem parar. Existe? Então é uma empresa que vai além do estado de São Paulo. Você, a 30 metros da porteira, a porteira vê se é você, vai até o seu banco, a sua conta bancária, verifica se você pagou, se pagou, abre, se não pagou, não abre. É ou não é? Como é que ela faz isso? Pela onda magnética. Agora, raciocine comigo. Se uma porteira funciona com onda magnética, você se julga mais que uma porteira? Vamos pensar. Não é? Precisa de 2 neurônios para entender isso? Imagina o cérebro. Então a pineal, o que acontece? Nós transmitimos pensamento um para o outro, quando estamos no mundo espiritual, a mesma coisa, é uma rede, é uma web mind. É uma rede mental de interações. E então a glândula pineal capta, sequestra um campo que você teve sintonia. Então você captou um pensamento de um espírito ou de uma pessoa, e aí aquilo fica no cérebro. E aí vem um choro que não sabe porquê, uma tristeza que não sabe porquê, vem um pensamento intrusivo, vem uma energia, uma sensação, e aí gira ali no cérebro e provoca alterações. Vamos ao próximo, por gentileza. Aí, ó, aqui é a apatita, coberta por uma camada de tecido conjuntivo.
que eu achei bacana, quando eu vi essa imagem, eu falei assim, puxa, falaram tanto que não tinha bola de cristal na cabeça, e tem. Então, da próxima vez que falar, eu não tenho bola de cristal na cabeça, você fala, tem. Tem. Por isso que Jesus disse, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, porque você tem essa bola de cristal na cabeça. Vamos ao próximo, por gentileza. Aqui, os cristais, ao próximo, vamos ao próximo. Aqui, ó. Próximo. Quando você fratura um cristal, ele possui lamelas, igual uma cebola, que aumenta com a idade. Quanto mais idade tem a pessoa, mais lamelas tem e muda a sensibilidade da pessoa. Por isso que sempre a mediunidade, ela está tendo que ser aprimorada. Quanto mais idade tem uma pessoa, mais a mediunidade vai para o desdobramento. Saída fora do corpo. E mais magnética fica a pessoa. Quanto mais idade tem, mais magnetismo a pessoa tem. Por que a pessoa tem mais magnetismo com mais idade? Porque o metabolismo de nitrogênio é negativo, a matéria vai se consumindo. Desculpa falar assim, mas é o que acontece com o nosso corpo. A matéria vai se consumindo, e como dizia Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Se vai sumindo a matéria, porque as coisas vão despencando, vamos falar a verdade. Então, porque vai saindo energia magnética. Então, uma pessoa de mais idade tem mais energia de cura. Por isso que você vê assim, o preto velho, a senhora benzedeira, a pessoa mais idade tem, mais energia de cura ela tem. Então, normalmente, assim, o médico fica muito velho, não consegue mais raciocinar as doses dos remédios, coloca ele para dar passe. É sério. Ele vai curar mais de quando dava remédio. É verdade, porque tem muito magnetismo. Você não pode mandar uma pessoa idosa embora do centro, você tem que colocar ela na sala de cura. Porque ela tem muito magnetismo, a pessoa idosa. Mais idade tem, mais força magnética de cura para ajudar o outro, não é? A gente nunca perde o trabalho, sempre. Vamos ao próximo, por gentileza. Aqui uma pessoa jovem, tem a patita, o cristal assim. Uma pessoa mais velha, tem muitas lamelas e finas, elas se acavalam, muda a configuração da captação magnética, muda o perfil. Tá? Vamos ao próximo, por gentileza. Aqui, por exemplo, tem perfis muito curiosos. Por exemplo, a pessoa aqui, ela não tem cristais na pineal, ela não tem. Então, essas pessoas que não aparece o cristal na tomografia, elas têm uma dominância do fenômeno de saída fora do corpo. Em vez de receber espírito, ela sai. É diferente. Porque tem a mediunidade que recebe e a mediunidade que sai. E a pessoa que sai do corpo, quando ela sai do corpo, ela exala energia magnética, ectoplásmica. Então ela sente o que o outro sente, ela sente o ambiente, às vezes ela tem pânico. Ela fica com dificuldade de concentração, porque ela capta muita coisa que ela não consegue entender o que está captando. Ela mistura o sentimento, porque ela sente o que o outro sente, ela não sabe o que é dela, o que é do outro. Cada hora muda o sentimento. Ela também se aprofunda muito dentro dos sentimentos próprios, fica muito autocrítica. Aí depois acaba a energia, ela tem um shutdown e entra numa depressão difícil. E é difícil tratar com remédio. Por exemplo, essa paciente, ela que escreveu com a grafia dela. Falou, doutor, é o seguinte, eu já tomei o fluoxetina, o Prozac, o Efex, o Rivotril, o Elbutrin, a Ritalina, o lítio, o Pondera, o Zoloft, o Pamelor, o Nafranil, o Cipramil, o Triptanol, o Ludiomil, o Cimbalto, o Lamictal, sugestão no final, eletrochoque. Porque eletrochoque, antigamente, na minha época, eu tinha um televisor Telefunken, quando fazia o vertical, a gente dava um soco, não se sabe por quê, melhorava. Lembra disso? Então, o eletrochoque, ela falou assim, bom, se tem que fazer eletrochoque, eu acho que eu vou procurar o Dr. Sérgio Felipe. Que eu recebo o suprassumo do bagaço da laranja. Então, aí, o que acontece? Veja bem, se ela tem desdobramento, ela exala energia magnética, quem está perto dela se sente bem, mas ela fica desgastada com as pessoas. E ela sente o que o outro sente, ela começa a ficar maluca. O que faz o organismo? O organismo começa a reter a energia, para proteger ela. Quando o organismo retém a energia, ela fica com uma energia de sobra. O organismo começa a usar aquela energia. O que vai acontecer? Por exemplo, ela vai engordar. Engordou 20 quilos. Ou ela vai formar estruturas, forma pedra, forma cisto. Ou ela vai sangrar, para eliminar ou para absorver e armazenar aquela energia em excesso. Então,
Então você vai ver aqui, por exemplo, ela tinha um problema de tireoide com cistos tiroidianos. O próximo, por gentileza. Ela tinha cistos em mamas. Próximo, por gentileza. Ela tinha cisto em ovário com sangramento. Então começa a formar estruturas. Então como é que você vai tratar um paciente que tem essa clínica? Ela precisa saber lidar com essa energia. Então ela recebeu um acolhimento primeiro, depois ela começou a aprender a doar essa energia. Aí ela aprendeu a controlar. Quando ela aprendeu a controlar e quando ela começou semanalmente a fazer uma doação do excesso, ela melhorou, conseguiu emagrecer, ela conseguiu diminuir essas formações ectópicas, esses cistos, essas coisas assim, e aí o remedinho, pouco remedinho, tirou ela da depressão. Acabou o assunto. Agora, não foi fácil do jeito que eu estou falando. Foi tudo trabalhoso. Porque você precisa convencer o paciente de que aquilo que eu estou falando é verdade. É difícil a pessoa acostumar com esse sistema, que ela precisa de abraçar a espiritualidade. Entendeu? Vamos ao próximo, por favor. Pode passar o próximo. Pode passar o próximo. Pulou um pouco, não sei o que aconteceu. Esse. Veja que interessante. Esse menino, de vez em quando, ele mudava o olhar, igual eu falei do estado de transe. O pai dele falava, doutor, parece outra pessoa. E ele sai batendo a porta, ele fica esquisito. Depois ele volta para o normal. O que acontece? Vamos fazer um exame? Tomografia funcional. Olha, essa região aqui está brilhante, é a região da pineal, que é a região talâmica, epitalâmica, não é? Vamos ver o laudo do exame. Estudo tomográfico por emissão de pósitron, não é? Aumento do metabolismo de glicose em tálamo. Porque está funcionando a região talâmica, epitalâmica ali, que é a pineal. O que ele vai falar? Variação do normal não é uma doença, mas é uma coisa estranha que o médico, o radiologista, não está entendendo o que é. Então, quando eu estou falando desse negócio, eu não estou falando porque eu criei da minha cabeça. Eu vi acontecer nos pacientes, como dizia Gonçalves Dias, meninos, eu vi. Não é? Vamos ao próximo, por gentileza. Próximo. Aqui, por exemplo, você vê os cristais da pineal. Aqui, ó. Então, a pessoa tem uma mediunidade dominante de incorporação. O que acontece? Porque o cristal puxa. Então, a pessoa vai ter aumento de pressão arterial, aumento de fluxo sanguíneo da cabeça, ela vai ter consumo de glicose, ela vai ter uma série de fenômenos, taquicardia. Vamos ver? Faz um Doppler transcraniano. Aumento da velocidade de fluxo do sistema carotídeo. Circulação vertebrobasilar com elevação de velocidade. Eu vi isso acontecer, não inventei a história. O que acontece? Ela começa a ter dor de cabeça e não tem remédio que trate. E começa a aumentar a pressão arterial, ela toma o remédio, a pressão baixa demais. Se não toma, aumenta. E fica aquela confusão. Agora, começou ela, recebeu uma assistência espiritual. Depois, no caso aqui, a incorporação nós treinamos com a psicografia. Ela foi tendo domínio do fenômeno. Ela foi assumindo o domínio do fenômeno. Assumindo o domínio do fenômeno, porque se você não assume o que você tem que assumir, o alheio assume. O primeiro espírito que você precisa receber é você mesmo. É fazer o que você tem que fazer na tua vida. Então, se você não assume o que você tem que fazer na tua missão, o alheio assume. Agora, se você assume o que você tem que fazer, você fica de corpo fechado. Você entra em zênite com Deus. Então, ela começou a assumir a tarefa espiritual dela. Então, ela começou a se centrar e o organismo começou a se equilibrar. A dor de cabeça começou a passar. Não foi simples, foi trabalhoso. Foi um jogo entre medicação e o desenvolvimento mediúnico. Desenvolver mediunidade não é criar faculdades paranormais. É você aprender a lidar com um fenômeno que está fora do seu controle e que está acontecendo. Vamos ao próximo, por gentileza. Aqui, presença dos cristais. Dominância do fenômeno de incorporação. Vamos ao próximo, por gentileza. O menino de 15 anos com convulsões. Convulsões. Essas convulsões, e com dor de cabeça. Eletroencefalograma, foco sharp e lento. Não é bem epilepsia, mas fica esquisito isso. Esquisito.
Mas ele tinha umas crises feias. Foi para o hospital. Vamos ao próximo, por gentileza. Foi dentalizado, recebeu medicação. Uma carta do hospital ao chefe do serviço de neurologia. Paciente, quadro sugestivo de pré-síncope, fenômeno mioclônico a esclarecer. Por favor, fazer o diagnóstico diferencial. Não estava sabendo o que estava acontecendo. Fenômenos mioclônicos, alteração eletroencefalográfica, alguma coisa parecida que era epilepsia, mas não era. O que é isso daí? Então, foi lá para o meu consultório, que é o suprassumo do bagaço da laranja, vai lá para o consultório, não é? Nós começamos a acompanhar esse caso, não é? Vamos ao próximo. Ah lá. Esse menino está em transe, recebendo um médico da espiritualidade. Eu converso com a entidade como eu converso com um professor de medicina. Hoje, ele é pai de filhos, tem uma empresa estruturada, família estruturada, e trabalha anonimamente na mediunidade dele. Se não fosse a medicina unida com a espiritualidade, como é que estaria esse menino? Estaria entrevado entre os remédios e a cama, se não o hospital de psiquiatria. É ou não é? Quantos meninos desses existem, ou meninas? Quantos? Quantos estão internados nos hospitais de psiquiatria? Quantos desses que estão se suicidando, um a cada 25 minutos, tem também esse problema? Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu não vim aqui para falar pouca coisa. Eu sou uma ambulância a 200 km por hora pedindo socorro. Essa questão da espiritualidade na medicina é urgente a convidar todos nós ao estudo e arregaçarmos mangas e nos unirmos, mormente numa instituição como essa, para dar assistência e para divulgar informação, porque a população está sofrendo com a medicina materialista, com os conceitos materialistas, que estão sendo inoperantes para atender o sofrimento humano. Meus irmãos e minhas irmãs, se nós estamos fazendo aqui uma homenagem ao professor Allan Kardec, ao Mestre Jesus, essa homenagem deve estar alicerçada numa atitude. Karma, do sânscrito, quer dizer atitude. Mudou a atitude, mudou o karma. Vamos mudar o nosso karma. Transformar o karma do sofrimento no karma da realização. A dor da doença na dor do atleta, que dói, mas ele vai itinerante e vibrante em direção à vitória. Vamos transformar os nossos sofrimentos em ações no trabalho, porque nós temos muito a fazer diante de um mundo materialista, em que nós precisamos transformar a medicina e o mundo materialista para socorrer tantos que estão sofrendo nessa situação. Diz que errar sem saber é perdoável, mas saber e não fazer é problemático. Dizia Fernando Pessoa em um dos seus heterônimos: nasceu sem saber falar e vai morrer sem ter sabido o que dizer. Parece uma abelha no campo sem flores. Nós todos temos uma missão, alguma contribuição, numa palavra, numa atitude de estímulo, de presença. Nós temos esse compromisso para com o nosso Senhor, porque há 2000 anos atrás, nos anfiteatros, nós não éramos Madalena na cruz, não éramos nenhum dos apóstolos, mas éramos aqueles que fomos indiferentes, ou que atiramos pedras, ou que gritamos, favorecendo que os leões comessem os cristãos. E hoje nós temos que nos reunir para glorificar o Senhor através de nossas atitudes. Quando Paulo atravessa as portas de Damasco, transformado, reconhecendo a força de Jesus, tenho expectativa de que todos nós, ao atravessarmos essas portas, possamos também reconhecer a força de expressão da palavra de nosso Senhor e transformarmos nossas atitudes e nos entendermos também como apóstolos do Senhor. Sim, nós temos muitas falhas. Dizia Paulo: quando faço o bem, trago o mal comigo. Porque quando mergulhamos de cabeça na expectativa de fazer o melhor, levamos também junto a nossa sombra, e com a nossa sombra nós vamos ter que saber lidar. Mas temos que articular nossas ações para fazermos o bem. Então, meus irmãos, minhas irmãs,
Eu sou professor universitário, vou diplomar vocês. Vocês estão diplomados cientistas do amor. Estão diplomados pesquisadores da paz. Para que nós possamos nos reconhecer como irmãos uns dos outros, servos do mesmo Deus. Que Deus te ilumine.